Todos pensam que ele é apenas um garoto de vila sem poder, mas ele se revela o maior rei da história. Há muito tempo, um homem chamado Gray passou de órfão a conquistador de toda a Terra. Ninguém podia enfrentá-lo e aqueles que tentaram foram implacavelmente eliminados do planeta. No entanto, mesmo com todo o poder do mundo, ele se sentia insatisfeito com a vida porque estava completamente sozinho. Então, um dia, ele de repente se viu afundando em um mar sem fundo e uma voz lhe pediu para buscar a luz em sua próxima vida. O rei percebeu que tinha acabado de morrer e, no momento seguinte, abriu os olhos em um quarto mal iluminado com duas pessoas desconhecidas pairando sobre sua cabeça. Eles o chamaram de Arthur e continuavam dizendo um ao outro o quanto seu filho se parecia com eles. Mesmo que ele não soubesse quem eram aquelas pessoas ou onde estava agora, ele percebeu que havia renascido com a plena consciência e conhecimento de sua vida passada. O grande rei, que agora é apenas um bebê comum, acha sua nova vida como Arthur incrivelmente embaraçosa. Ele não consegue controlar muito bem seu corpo, e agir como uma criança enquanto seus pais limpam suas fraldas o enche de vergonha. Um dia, Arthur vê seu pai usando magia para fortalecer seu corpo a ponto de arar os campos com apenas um soco, e depois sua mãe o curando após ele se machucar. Isso é a primeira coisa que desperta sua curiosidade e ele percebe que este mundo não é a Terra porque tem magia. Logo, Arthur descobre que seu pai é um aventureiro que frequentemente sai para caçar monstros com seus amigos. Ele percebe que, como todas as pessoas neste mundo têm permissão para portar armas, deve ser um lugar perigoso e decide ficar forte o mais rápido possível para se proteger. Infelizmente, esse dia ainda está longe porque, no momento, ele ainda é um bebê que começa a adormecer sempre que sua mãe canta uma canção de ninar. No entanto, ele logo supera sua frustração com isso e começa a apreciar esses momentos de paz, porque, em sua vida passada, ele estava sempre sob o perigo de assassinos o alvoarem enquanto dormia. Alguns meses se passam e Arthur finalmente começa a engatinhar pela casa. Ele finge estar dormindo para que sua mãe o deixe sozinho e, em seguida, se esgueira para a biblioteca da casa, onde começa a procurar informações sobre este mundo nos livros. Ele descobre que o continente em que vive tem um país de anões ao sul e um país de elfos no norte. O país dos humanos é governado por um rei, mas, ao contrário de sua vida passada, o filho do rei torna-se o novo rei neste mundo, e não há luta até a morte pelo trono vazio. Ele então encontra outro livro que fala sobre magia, e Arthur percebe que a magia é a razão pela qual este mundo é tão atrasado em termos de ciência e tecnologia. Ele descobre que aproximadamente 1% da população pode usar magia, e a capacidade mágica de uma pessoa costuma ser decidida pela capacidade de seus pais. O livro diz a ele que há dois principais tipos de usuários de magia. Primeiro são os aumentadores que usam mana para fortalecer muito suas habilidades físicas e lutar como guerreiros. A segunda categoria é a dos conjuradores que podem projetar mana fora de seus corpos como feiticeiros. Arthur percebe que seu pai é um aumenter, mas ele acha que sua mãe não é uma conjuradora típica por causa de sua habilidade de cura. Poderes. Ele decide parar de pensar nisso e continua lendo sobre as maneiras de se tornar um usuário de magia. O livro diz que para usar magia é necessário ter um núcleo mágico, que é formado concentrando a mana dentro do corpo em um único ponto. A maioria das pessoas consegue alcançar isso apenas quando atinge a puberdade, e leva anos para criar um núcleo de mana forte e utilizável. Arthur, no entanto, já conhece um conceito semelhante. Em sua vida anterior, ele podia manipular a energia interna de seu corpo chamada Ki, e formar um núcleo de Ki dentro de seu corpo era como formar um núcleo de mana. Arthur começa a concentrar sua mana dentro do corpo, na esperança de dar o primeiro passo para se tornar forte neste mundo, mas quando ele está prestes a formar seu núcleo de mana, sua mãe o encontra e o leva de volta para sua cama. 2 anos passam num piscar de olhos e, um dia, enquanto a mãe de Arthur está ocupada escrevendo uma entrada no diário sobre ele sai para aprender esgrima com seu pai. Enquanto ele continua balançando um pedaço de madeira como uma espada, sua mãe sai e fica extremamente furiosa com seu marido por ensinar o filho a usar uma espada quando ele acabou de aprender a andar. Isso não é uma novidade para Arthur, que agora percebeu que sua mãe é a verdadeira chefe da casa. Sua mãe também o leva para a cidade vizinha ocasionalmente, e Arthur fica sempre feliz por estar lá, pois isso lhe permite aprender muito sobre este mundo. Ele mostra interesse em tudo, desde armas até mercadorias estranhas encontradas neste mundo. Mas o que mais desperta sua curiosidade é a magia, e estar na cidade lhe dá a melhor chance de vê-la de perto. Além dessas visitas, Arthur vive uma vida tranquila com seus pais, e embora se sinta desconfortável por estar preso no corpo de um bebê, ele lentamente começa a gostar da tranquila vida. Seus pais cuidam de todas as suas necessidades, e isso o lembra de sua infância no orfanato em sua vida anterior, onde ele desejava desesperadamente uma família, mas seus desejos nunca se realizaram.
Um dia, Arthur vê seu pai praticando magia para fortalecer seu núcleo de mana. Ele está realmente animado para ver e aprender com ele, mas seu pai consegue apenas levantar algumas pedras do chão usando seu mana. Arthur não está impressionado porque pegar as pedras com as mãos seria mais rápido, mas então sua mãe vem até ele e diz que não foi o melhor desempenho do pai dele e que ele melhora a partir da segunda rodada. O pai de Arthur concentra sua energia novamente para impressionar sua esposa desta vez, e libera uma série de ataques poderosos que sacodem a terra. Arthur fica realmente impressionado com as habilidades de seu pai desta vez, e sua mãe tem certeza de que, quando ele crescer, também se tornará um guerreiro forte. Arthur quer tentar fazer isso imediatamente, mas sua mãe decide levá-lo para a hora do cochilo. Eles passam pela biblioteca no caminho, e Arthur implora à mãe que quer ler os livros. Ela recusa-o severamente, mas ele dá-lhe um olhar inocente e suplicante que ela não consegue resistir. No final, ela o deixa sozinho com os livros enquanto vai para fora ficar com o marido, e Arthur começa a concentrar toda a mana no corpo para formar seu núcleo de mana, algo que ele tem tentando fazer há 2 anos. Ele sente que está prestes a ter um avanço e, de repente, seu núcleo de mana se forma dentro de seu corpo. Como resultado, uma poderosa explosão destrói a casa e o pai de Arthur se machuca enquanto tenta proteger seu esposa. Ambos entram em pânico, pois temem que o filho esteja em perigo, mas quando entram não acreditam no que veem ao ver Arthur flutuando no céu com um brilho dourado. Arthur lhes dá um sorriso arrogante, declarando que finalmente pode usar magia agora. Ele desce ao chão e começa a caminhar em direção a eles, quando de repente os escombros do teto caem sobre ele. Ele entra em pânico, temendo que este seja o fim de sua vida, mas ambos os pais se lançam em sua direção para mantê-lo seguro dos escombros que caem. Arthur percebe só depois disso que seus pais têm o dever de mantê-lo seguro, mas quando eles começam a chorar, ele fica confuso. Em sua vida anterior, ele nunca experimentou algo assim, e até os pais de outras crianças nunca mostraram qualquer emoção além de orgulho ou decepção. Enquanto se pergunta o que é esse novo sentimento, Arthur começa a chorar também, e instintivamente agarra-se à sua mãe. Alguns anos se passam depois disso e Arthur agora é um menino que está começando a aprender habilidades de combate com seu pai, Reynold. Ele e seu pai estão frente a frente no jardim, onde seu pai tenta entregar-lhe suas luvas valiosas, mas Arthur as rejeita, pois sabe que não tem força suficiente para usá-las nesta idade. Ele, em vez disso, pega uma espada de madeira e seu pai faz o mesmo. Arthur imediatamente entra em ação, tentando desferir 3 ataques consecutivos no pai, mas seu pai é muito mais forte e bloqueia facilmente cada um dos ataques. Arthur percebe que seu pai está usando magia para reforçar os bastões. Então ele decide fazer o mesmo, e despeja sua mana em sua espada de madeira. Logo depois ele corre em direção ao pai novamente, que fica surpreso quando o ataque de Arthur consegue quebrar seu bastão ao meio. Arthur sorri, e afirma que sua madeira é melhor do que a madeira do pai, mas seu pai alega que a resistência importa mais. No entanto, seu pai percebe que Arthur é um prodígio, então toma a difícil decisão de conversar com a esposa sobre enviar Arthur para fora da cidade para um tutor de verdade. Sua mãe, Alice, é totalmente contra, pois não quer que seu doce filho seja tirado dela, já que ele tem apenas 4 anos de idade. Reynold argumenta que com apenas 4 anos, a madeira de Arthur é muito mais poderosa do que a sua própria, o que significa que ele deve ser treinado por um guerreiro experiente. Mas antes que pudessem chegar a uma decisão, Arthur intervém afirmando que todos deveriam ir juntos. Mesmo que pareça uma ideia meio tola, ambos os pais concordam imediatamente, provavelmente porque a crise imobiliária não afetou realmente o mundo deles. Ainda não. Alguns dias depois, os antigos membros do grupo de Alice e Reynold chegam para viajar com eles, e Arthur se apresenta a todos. O antigo grupo dos pais dele consistia em Adam, o líder, Angela, a mulher de seios grandes, Durd, o homem de aparência comum, Helen, a arqueira, e Jasmine, a garota pixie maníaca que parece desconfiada de Arthur por algum motivo. Logo eles decidem começar a se mover, e Arthur descobre que este mundo ainda usa um modo de transporte bastante primitivo em comparação com o mundo dele, onde eles tinham Ubers aéreos para ir a qualquer lugar. Um pouco depois, eles decidem sentar-se um pouco para comer, mas isso não corre tão bem quando um bando de monstros lobos aparece na floresta por causa do cheiro de comida. Jasmine imediatamente entra em ação, pegando 2 adagas e pulando na luta, cortando qualquer lobo que aparecesse na sua frente, enquanto Reynold, Adam e Helen matam mais alguns lobos com suas próprias armas. Enquanto isso, Dud e Angela usam sua magia para destruir completamente as feras restantes. Naquela noite, eles festejam com a carne dos monstros e, depois de um tempo, Alice percebe que Reynold ainda está sangrando no braço e decide curá-lo. O resto dos membros do grupo imediatamente se levantam de suas posições e criam um círculo protetor ao redor deles, o que confunde Arthur. Mas ele logo descobre que Alice é uma maga muito especial que possui magia de cura, extremamente rara.
Devido à sua raridade, Alicia está sempre sob a ameaça de ser capturada, e essa foi uma das razões pelas quais eles se mudaram para o interior para permanecer abaixo do radar. Felizmente, a magia de cura funciona sem problemas, mas depois disso, Adam decide que precisa de um pouco de exercício e pede a Arthur para treinar com ele. Arthur concorda com o treinamento enquanto Adam envolve a ponta afiada de sua lança com um pano para evitar qualquer danos. Eles se preparam para a sessão de sparring e carregam suas armas com mana, mas, para a surpresa de Adam, Arthur decide fazer o primeiro movimento ao usar magia para aumentar sua velocidade, movendo-se na velocidade da luz em direção a Adam, antes de desaparecer e então aparecer atrás dele, pegando Adam de surpresa. Infelizmente, Arthur acaba escorregando, o que dá tempo para Adam reagir, e logo eles ficam travados em um intenso vai e vem. Todo mundo fica chocado com a rapidez de Arthur, mas no último momento, ele é lançado para o ar por causa de seu corpo leve, e Angela é forçada a salvá-lo com sua magia do vento. Ele pousa suavemente no chão, enquanto os outros membros da equipe começam a repreender Adam por exagerar contra um menino tão pequeno. Adam tenta se defender, alegando que o garoto é muito forte, mas ninguém o escuta. Jasmine, por outro lado, parece muito intrigada com as habilidades de Arthur e começa a fazer perguntas a ele sobre as técnicas que está usando. Os próximos dias passam rapidamente enquanto Arthur treina, come, dorme e treina mais um pouco com quase todos os membros do grupo, aprendendo técnicas de lança com Adam, flexões com Reynolds, arco e flecha com Helen e a correr como Usain Bolt com Jasmine, que parece ter gostado bastante do menino. Ela tenta atraí-lo para uma festinha oferecendo-lhe uma pequena espada com um pouco de óleo de bebê, mas a mãe dele não quer que Arthur se meta em confusão, então o chama. Logo eles retomam a jornada nas carroças quando, de repente, são forçados a parar por circunstâncias misteriosas. De repente, uma série de flechas voa em direção a eles e Arthur percebe imediatamente que estão sendo atacados por bandidos. Durd e Adam imediatamente pulam para a frente dos carros, enquanto Angela usa sua magia de vento para afastar todas as flechas que vêm em sua direção. Arthur espreita para fora, apenas para descobrir que estão completamente cercados por bandidos de todos os lados. O feio líder dos bandidos ordena aos seus capangas que não machuquem Alice e Arthur e se livrem de todos os outros, já que podem ser vendidos por um preço alto. Os bandidos gritam em concordância e entram na zona de batalha, onde começam a ser cozinhados por Reynolds e seu festa. Um a um, todos os membros da festa começam a eliminar os bandidos um a um, e Arthur sabe que seu grupo é muito mais forte individualmente. Mas o problema começa a surgir quando os bandidos tentam subjugá-los pela pura quantidade. Os membros do grupo começam a ficar exaustos pela luta constante, enquanto o líder dos bandidos vai para um a um contra Reynolds e o joga contra o carro em que Arthur está. O carroça é destruída quando Alice rapidamente tenta ajudar Reynolds, mas ele diz para ela não usar sua magia, pois isso tornaria a situação ainda pior. Ele se levanta e diz a Arthur para levar sua mãe para um lugar seguro enquanto ele lida com o líder dos bandidos. Arthur obviamente quer lutar e afirma que é forte o suficiente para enfrentar esses capangas, mas seu pai grita com ele para usar essa força para proteger a mãe, já que ela tem uma criança na barriga. Arthur se pergunta quando eles tiveram tempo para fazer isso, mas decide fugir com Alice mesmo assim. O líder dos bandidos tenta persegui-los, mas Reynolds ataca-o novamente, forçando-o a se defender. Arthur continua correndo, mas logo encontra seu caminho bloqueado por vários inimigos. Felizmente, os membros de seu grupo são profissionais e conseguem eliminar todos os bandidos em seu caminho um por um. Arthur agradece pela ajuda deles e continua correndo a toda velocidade quando de repente eles são emboscados por um mago que os ataca com sua magia de vento. Arthur decide empurrar sua mãe para a segurança enquanto ele é atingido pela maior parte do dano, lançando-o no ar e sobre o penhasco. Ele decide que não vai morrer sozinho e lança sua faca amarrada a uma corda em seu atacante, derrubando-o também. Tanto Durd quanto Angela imediatamente tentam usar sua magia para salvar o jovem Arthur enquanto sua mãe grita seu nome com os olhos marejados. Mas durante todo esse tempo, Arthur se sente em paz, como se tivesse alcançado algo. Ele se pergunta se isso é o que a felicidade sente quando, de repente, lágrimas se formam em seus olhos ao perceber que ele ia ser um irmão mais velho, mas agora essa vida foi arrancada dele. À medida que Arthur abre os olhos após a queda, ele descobre que ainda está vivo. Ele se pergunta onde está quando, de repente, o chão sob ele começa a tremer enquanto algo enorme caminha em sua direção. Arthur tenta se levantar para ver o que está vindo e fica completamente horrorizado por um demônio assustador que o chama pelo seu nome. Arthur está apavorado com o demônio, mas ele é um cara destemido que não vai desistir sem lutar. Ele salta para atacar o demônio, mas é afastado suavemente. Ao se levantar, o demônio diz que ele ainda tem muito a aprender e então assegura que é uma amiga. Arthur não entende o que está acontecendo, e então o demônio de repente começa a pegar algumas frutas para lhe
Ela diz a Arthur que ele precisa comer antes de começarem a conversar porque ela não vai responder a nenhuma pergunta caso contrário. Arthur não tem escolha a não ser devorar as frutas, e então ele pergunta ao demônio se seus pais estão bem. Ela mostra a ele uma cena da estrada onde seus pais e amigos lutaram contra os bandidos, e está cheia dos cadáveres dos bandidos. A demônia diz a Arthur que todos que ele conhece estão vivos, e continuaram sua jornada há dias em segurança. Arthur fica comovido às lágrimas ao ouvir isso, sentindo-se aliviado. Em seguida, ele pergunta à demônia seu nome para que possa agradecê-la adequadamente e ela se apresenta como Sylvia. Alguns dias se passam com Arthur ainda na caverna de Sylvia, comendo os frutos para se sustentar enquanto suas feridas cicatrizam. Ele quer ir para seus pais o mais rápido possível, mas Sylvia diz a ele que não é tão fácil porque ele terá que atravessar a floresta que está cheia de monstros perigosos e fora da lei. No entanto, ela tem outra maneira de unir Arthur à sua família, mas isso envolve criar um buraco no tecido do espaço-tempo e leva muito tempo. Arthur entende isso e, enquanto Sylvia prepara o buraco no espaço-tempo, ele continua a treinar suas habilidades. Agora ele entende que mesmo que Sylvia pareça um demônio, ela é realmente bondosa, e mais do que isso, ela se importa muito especificamente com ele. Um dia, enquanto Arthur está trabalhando em seu núcleo de mana, Sylvia decide ensiná-lo um truque que os humanos não conhecem. Ela reúne mana do ar e forma uma bola na mão, surpreendendo Arthur que nunca viu nada assim antes. Sylvia diz a ele que a maioria dos humanos acha que pode ou reunir mana ou usá-la, mas na natureza, muitas criaturas podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ela se oferece para ensinar o truque a Arthur, mas antes disso, quer saber o que ele fará quando ficar mais forte depois de aprendê-lo. Arthur pensa muito sobre isso e declara que uma vez que ele ficar mais forte, matará todos que tentarem prejudicar seu povo, mas Sylvia não gosta dessa resposta e o afasta. Arthur fica irritado com isso, mas Sylvia diz que ele falhou em seu teste porque ela não vai ensinar ninguém com tendências violentas tão perturbadas. Arthur fica confuso com isso porque a única coisa que aprendeu em sua vida passada foi que ficamos mais fortes para matar nossos inimigos. No entanto, quando Sylvia pergunta se ele gosta de pensar em violência o tempo todo, Arthur fica em silêncio. Sylvia então diz a ele que há outras maneiras de usar a força além da violência, e que ela não gostaria que ele desperdiçasse sua vida em ódio e violência. As palavras dela tocaram fundo em Arthur, e ele sente como se Sylvia soubesse tudo sobre sua vida passada. Ela então repete sua pergunta inicial e pergunta o que ele fará quando ficar mais forte, e desta vez, Arthur responde que protegerá as pessoas de quem ele gosta. Sylvia fica satisfeita com essa resposta e começa a ensinar Arthur a usar magia enquanto a reúne diretamente de seu entorno. Arthur aprende muito rápido também, mas assim que corre para mostrar que consegue fazer isso a Sylvia, ela o joga para o lado da caverna e o enterra em pedras. Arthur fica confuso, mas Sylvia fala com ele por telepatia e diz para ele não fazer nenhum som. Apenas momentos depois, outro demônio como Sylvia chega ali e diz a ela para voltar com ele. Ela se recusa a ir com ele, então o demônio atira uma bola de energia nela. Arthur está preocupado, mas Sylvia garante a ele que ela estará... Bem, ela se levanta para lutar novamente e libera todo o seu poder, despedaçando seu corpo demoníaco e se transformando em um dragão branco. Ela então lança um hiperfeixe no demônio que mal consegue bloqueá-lo. Ele a avisa que usar um poder tão grande terá um custo alto, mas Sylvia diz que não tem arrependimentos em sua vida. De alguma forma, o demônio cancela seu ataque e depois a bombardeia com suas esferas de energia negra, algumas das quais atingem o... caverna. Sylvia se distrai enquanto tenta confirmar a segurança de Arthur e o demônio decide nocauteá-la com um grande ataque. Sylvia percebe que Arthur estará em perigo por causa disso, então ela decide arriscar tudo para que ele possa escapar. Ela usa todo o seu poder para parar o tempo e chama Arthur para fora, dizendo-lhe que ele precisa ir para casa agora. Ela abre um buraco no espaço e no tempo, dizendo a ele que isso não o levará diretamente à sua família, mas agora ele é forte o suficiente para sobreviver por conta própria enquanto os procura. Arthur percebe que Sylvia está se sacrificando por ele, e seu coração se parte por causa disso, mas ela o faz prometer usar seu poder para proteger as pessoas que ama. Ela então lhe dá alguns presentes de despedida na forma de um ovo de cristal e uma pena, pedindo para ele cuidar bem deles. Depois disso, ela beija Arthur e de repente, ele ganha tatuagens douradas em ambos os braços. Sylvia diz a ele que ele aprenderá o significado e o propósito delas quando chegar o momento certo, mas por enquanto é uma despedida. Ela então diz a ele que não precisava de todo esse tempo para preparar um portal para enviá-lo para casa e que atrasou o processo de propósito porque gostou dos poucos dias que passou com ele.
Arthur começa a chorar ao ouvir isso, e então percebe que não é forte o suficiente para protegê-la agora, mesmo tendo prometido que protegeria todos que ama. Sylvia diz a ele que a promessa deles não se aplica nessa situação e diz para ele se apressar. Ele diz que não se importa se ela é um dragão ou um demônio porque ela é família para ele, e você nunca abandona a família. Sylvia diz a Arthur que ele já tem uma mãe, então ele decide chamá-la de avó, e o dragão começa a chorar ao ouvir isso. Ela então empurra Arthur em direção ao portal e ele leva o ovo e a pena com ele. Mas assim que entra no portal e se volta para dar um adeus final a Sylvia, ele se vê sendo arrastado. Uma vez que ele se foi, Sylvia libera seu poder e devolve o tempo na caverna ao normal, sendo imediatamente atingida pelo ataque do demônio. Ela cai no chão, mas enquanto ele caminha em direção a ela, confiante em sua vitória, Sylvia o engana, atingindo-o com toda a sua força a curta distância. Por outro lado, Arthur está viajando pelo portal onde ouve a voz de Sylvia. Novamente, ela lhe diz que está tudo bem ficar triste, mas ele deve se esforçar para transformar essa tristeza em felicidade um dia. Arthur lhe diz que não consegue, mas Sylvia diz que sabe que ele consegue porque ele foi o rei mais forte em história. Arthur fica chocado ao saber que ela conhece sua vida anterior e quer perguntar a Sylvia se foi ela quem o trouxe para este mundo, mas antes que ele possa fazer isso, ele sai do portal. Depois que Arthur termina de chorar por Sylvia, ele se levanta e coloca o ovo de cristal dentro de sua bolsa. Em seguida, ele olha ao redor e percebe que está em uma floresta densa cheia de perigos. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever e assista ao vídeo na sua tela a seguir.